Buenas, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Roda de Chimarrão pela tua TV Costa Doce. E hoje nós saímos do nosso sindicato rural, onde nós costumamos gravar, né? E viemos aqui para o rancho de um amigo nosso e parceiro, que a Jordana vai falar um pouco para nós. Um dos melhores declamadores do Rio Grande do Sul, Fábio Malcorra. Então, ceva teu mate e fica com a gente. Hoje a gente vai falar de poesia, de poema e de declamação. É ame ou deixa, né? Ou tu gosta muito, ou tu nem para assistir. E se tu é daqueles que não gosta de poesia, escuta nosso programa hoje, porque talvez tu possa mudar de opinião, porque a gente está com um dos maiores declamadores do estado. Nada menos do que Fábio Malcorra. Fábio, um prazer em receber. Fazia tempo que a gente queria trazer. Tivemos contigo lá no Enarte, agora é o momento, já juntamos dois assuntos num só, Enarte e a tua carreira na parte da poesia. Jordana, Giovanni, é um prazer enorme recebê-los aqui no Galpão Noel Guarani, na minha casa, né, os seguidores que acompanham a TV Costa Doce também, o meu cordial abraço, carinhoso, com respeito a todo mundo que acompanha. E eu também, né, sou um fã do programa de vocês, das temáticas que vocês abordam e que trazem, sempre a gente está sempre acompanhando. E é isso aí, a poesia gaúcha está presente na minha vida desde muito pequeno. Na minha casa eu construí família e construí amigos posso dizer que em torno da poesia, né, faço disso um modo de viver, e talvez por gostar tanto da poesia e por tratá-la com tanto carinho, é que ela me trouxe tantas alegrias, né, pro meu dia a dia. Hoje meus filhos vivem aqui nesse galpão, brincando de declamar, brincando, né, de cantar, tocar, e assim a gente passa. A poesia, ela é um modo de viver, né? Nós temos um resgate da obra dos poetas do nosso Rio Grande, aí Jaime Caetano Brau, Paris Silva Rilo, Juca Ruivo, Aureliano de Figueiredo Pinto, e a gente, junto com isso, também dá ênfase aos poetas contemporâneos aí, né? Muitos poetas novos aí que escrevem com inspiração nesses poetas do passado, mas escrevem poemas maravilhosos aí, né? No último final de semana mesmo estivemos em Santa Maria, no distrito de São Valentim, na festa dos carreteiros, Giovanni, um ambiente maravilhoso, um lugar maravilhoso, Jordana, um resgate da cultura, da tradição das carretas, né? Um lugar que era passada das carretas, e tudo virou poesia, né? Tudo virou poesia lá no Festival de Música e de Poesia junto, e a gente teve a felicidade de levar um trabalho homenageando o pessoal da região de São Valentim mesmo, os carreteiros de lá, um poema do Tempo das Carreteadas. Então é isso que eu digo, né? A gente sempre procura fazer com que a poesia seja o mais natural possível, né? O mais profundo possível, que a gente possa explorar do poema, mas com a naturalidade, com sentimento, com verdade. E assim a gente consegue passar para as pessoas a mensagem que o poeta escreveu e a mensagem que o texto sempre carrega, né? A gente, em casa, a gente tem, né, o costume, a gente gosta de poesia de verdade, né? A gente vivencia a poesia no nosso dia a dia. Eu tenho a satisfação do meu filho ter se embrenhado por esses lados também, claro, tá engatinhando ainda, mas gosta e veio
meio que natural dele isso, né? De ver, escutar. Porque eu tenho os CDs dos festivais, né? Não é o vinil, mas é o CD. Né? Hoje tá tudo na internet, né? O acesso é mais fácil. Então, dele vivenciar isso, ele acabou pegando gosto. A poesia tem a peculiaridade, Fábio, tu tem que entender a letra, né? E hoje em dia, eu acho tão difícil as pessoas, a compreensão de texto no dia a dia, até pela internet, pelo Facebook, outras redes sociais, que às vezes tu posta uma coisa, as pessoas não conseguem entender aquilo, existe uma falta, né? Falta um pouquinho ali daquela compreensão de texto. E a poesia, tu tem que ter isso muito forte, né? Para compreender e se apaixonar por aquilo. É verdade, Jordana. A poesia, de uma maneira mais específica, falando assim, né, é o conjunto de estrofes e estas compostas por versos, que são linhas, né, e sempre carregam imagens. A poesia sempre carrega imagens, né? E muitas vezes as pessoas não entendem o que essas imagens querem dizer. E a gente tem uma peculiaridade no nosso dialeto, no linguajar gauchesco, de muitas expressões difíceis de serem interpretadas, até mesmo por nós mesmos, às vezes, né? E a poesia, ela é rica nisso, né? As poesias do Aparício, por exemplo, né? Do Aureliano, poema Aqui Estou, Senhor Inverno, do Aureliano Figueiredo Pinto, traz expressões muito difíceis desse. É um poema maravilhoso, mas trazem expressões que exigem uma dedicação do declamador, um entendimento do declamador, porque uma vez entendido pelo declamador, quem está assistindo, quem está acompanhando, vai comungar dessas imagens, vai entender essas imagens e vai participar daquele cenário. É um cenário. O declamador tem a obrigação de transportar a mensagem do poeta para quem acompanha, né? E nisso ele cria cenários. Queria cenários de campo, cenários de galpão, cenários, né, dos mais diversos possíveis, porque a poesia traz isso. E aí é um caminho, né? É um caminho a ser percorrido pelo declamador. Agora, isso que a Jordana estava abordando, eu acho que é um pouco, para quem está iniciando, né, já quer se deslumbrar com uma poesia mais difícil, né? Já quer começar por cima. E eu acredito que tem que ser começando com uma poesia um pouco mais simples, uma poesia que tu consiga entender ela, né? Do início, do meio, do fim, para conseguir transparecer o que realmente, aquilo que o poeta estava querendo passar, né? Eu acho que é meio que por aí. As pessoas às vezes começam a querer declamar já querendo declamar como esse poema que tu falou aí, né? Que nós tivemos o prazer de ver o Fábio declamando lá no CTG, né? Num curso, palestra, né? Num curso que tu deu, se eu não me engano, foi esse poema que tu declamou num curso que a gente assistiu. O Senhor Inverno, né? No Gomes Jardim. Isso. E tu tocaste, Giovanni, num assunto muito importante aí, que é o início. Muito, muito, muito importante isso mesmo, o início, para quem está iniciando, né? No meio da poesia, no meio da declamação. Não enxerguem estrelas, não enxerguem... O universo da poesia, ele é muito simples. Ele é muito simples. Ele é isso aqui. Ele é a imagem do galpão. Ele é a imagem do... O poeta, quando escreve nesse mundo simples, né? E para isso tem que haver uma pesquisa, né? Então, o que acontece com as pessoas muitas vezes é que não pesquisam o significado das palavras, o significado das expressões. Às vezes são palavras do nosso dia a dia, palavras fáceis de serem entendidas, mas estão colocadas dentro do texto de uma outra forma, que nos trazem, junto com o contexto, nos trazem uma imagem mais completa, mais complexa. Então, é como tu disseste, tem que começar por baixo, devagarzito, entendendo, conversando, entendendo as imagens, falando com as pessoas mais antigas, que conhecem, né, não só de campo, mas da vida. A poesia não fala só de campo, a poesia não fala só. Né? A poesia gaúcha, ela é tão rica por isso, né? E tu sabe que a literatura gaúcha, inclusive, era uma das coisas que eu me perguntava quando estava no ensino médio. Por que não se estudava Jaime Caetano Brau? Por que não se estudava Aparício Silva Rilo, Aureliano, Juca Ruivo?
se abordava muito e se aborda até hoje da literatura brasileira, né? Com seus poetas e seus escritores maravilhosos, José de Alencar, Augusto dos Anjos, né? Castro Alves e outros tantos. Mas a gente no bairrismo da gente... Mas o gaúcho tem o garrão calçado aqui nesse cupim, né? E não frouxa. Então eu sempre estudava paralelo, né? Entender por que a poesia do Jaime Caetano Brau falou de tudo e de todos. Todas as imagens, tudo que tu imaginar da lida gaúcha, Jaime Caetano Brau falou. Tudo que tu imaginar da vida gaúcha, Jaime Caetano Brau falou. E assim como ele e outros poetas, né? Então... precisa um entendimento, né? Precisa tem que ter um estudo, tem que ter paixão, tem que ter gosto, né? Tem que gostar. A pessoa não pode declamar porque vê os outros declamar, a pessoa não pode. Tem que ter paixão, tem que caminhar com a poesia, entender o que ela diz, passar a mensagem e realmente ter prazer. Aí vai colher bons frutos. Com certeza. Eu gosto muito de ler, né? E a gente tem um acervo grande até de livros em casa, né? Uma biblioteca considerável, assim. E eu sempre brinco e falo para o Fábio tá sofrendo com... Tá entupido, Fábio. Eu tenho o dom de YouTube. Eu deixo tu mexer. Eu deixo tu mexer. Pode mexer na bomba que eu deixo. E aí eu brinco e eu digo assim, ó, que as pessoas, quando chegam pra mim, e as pessoas sempre se espantam quando entram lá em casa, né, e veem aquele monte de livros, mas tu lê tudo isso, tu já leu tudo isso, né, e aí eu digo assim, mas eu não gosto de ler, isso é porque tu não achou o livro certo. Tu tem que ler alguma coisa que te chame a atenção, que seja do teu gosto, né? Eu não vou pegar um livro que fale sobre alguma coisa que não me atrai, eu vou ler 2, 3 páginas e vou achar chato. E agora tu falou, né, que ele escreveu sobre tudo, né, que o Jaime escreveu sobre tudo, e é isso também, né, daqui a pouco tu lê uma poesia que fala sobre bonecas de pano, um nego velho lá do campo. Ele não vai achar aquela poesia interessante porque está falando de uma vivência que não é a dele, de uma coisa que ele não conhece. Mas daqui a pouco que tu entrega essa poesia para uma criança ou para uma pessoa, né, que tem aquele contexto, daqui a pouco tu pega uma poesia muito campeira, né? Vai me dar uma poesia muito campeira, eu não vou saber declamar, porque não é a minha vivência, embora eu adore cavalos. Tenha muito estudo em cima disso. Sim, né? mas aí também não fica, tu vai ter que não, tão natural. Pra pessoa que tá iniciando, é mais difícil, né? Então essa temática de tu procurar alguma coisa que seja do teu nicho de gosto, facilita muito, né, Fábio, para quem tá começando. Com certeza, facilita. É o declamador que escolhe a poesia que escolhe o declamador também, né? Isso é uma coisa... Eu não vou falar de temas que eu não conheço, vou procurar temas que eu conheço ou aprender com eles, né? Tu disseste, eu vou correr atrás e vou pesquisar. E a poesia gaúcha, ela está presente nas músicas, né? A nossa música gaúcha é pura poesia. É pura poesia. Então, ela está presente, ela está em tudo que se fala. A própria música faz com que a gente estude, às vezes, certas palavras que estão inseridas ali, que a gente não entende, né? Uma vez nós pegamos, eu e o Otton e a Jordana, discutindo sobre uma música, porque nós não estávamos tendo o mesmo entendimento sobre o que se referia àquela parte da música ali, né? Sim. Então é uma das formas já de tu começar a querer entender e estudar. E a poesia, eu acho que muito mais ainda, né? Porque a poesia, além dessa parte de que tu tenha que estudar, tu tem que saber interpretar, tu tem que saber se pôr diante, né, de um público, né, para tu poder expressar tudo aquilo que o poeta estava querendo passar naquele momento, né? Fábio, como é que iniciou? Tu lembra da primeira vez que tu subiu no palco? Como é que foi? Eu vou agora ser declamador. Tu deslumbrava isso já? Tu achou que tu fosse ganhar tantos festivais, ia chegar tão longe? Ou saiu assim falando... Como é que iniciou essa paixão toda? Pois é, Jordana. Isso é uma coisa que eu não lembro, né? Desse primeiro momento. Isso é a idade? A idade faz isso, gente. Eu não lembro porque faz muito tempo, Minha idade hoje é... não vou falar. Não precisa falar. Mas diz a minha mãe e o meu pai que numa semana farroupilha na praça lá em Rosário do Sul, sou natural de Rosário do Sul, né? O qual tenho muito orgulho do meu município de origem, muitos amigos tenho por lá, minha família
do lado do meu pai e da minha mãe ainda residem por lá. Mas fui muito bem acolhido em Guaíba, o qual tenho um carinho muito grande para essa cidade, pelos amigos que fiz aqui, construí a minha família aqui, então tenho um respeito muito grande por esse berço que é Guaíba e este acolhimento, né, que sempre me deu. Mas numa semana farroupilha dessas qualquer, aí eu na idade de 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos, subido num banco da praça lá, no encerramento de uma semana farroupilha, num galpão que tinha ao lado da prefeitura. Essas imagens eu me lembro muito pouco delas, assim, mais por fotos, né? Mas a minha mãe conta essa história. E tá aí ela, bem viva e bem sã, graças a Deus, para confirmar, né? Que ela soprava no meu ouvido um poema que abordava a temática do poncho, né? O poncho é um pano redondo com um buraco no meio, coisa assim. É o que eu me lembro, que durante muitos anos segui repetindo isso. Ela soprava no meu ouvido e eu dizia, né? E dali surgiu, ali foi pegando gosto. Eu sempre vivi dentro do CTG, meu pai e minha mãe se conheceram dançando nas invernadas do CTG Querência General Abreu, Rosário do Sul, depois Crioulos do Caverá, e depois fundaram o Piquete Adaga Velha, o atual CTG Adaga Velha hoje. Meu pai já foi patrão também, e a gente sempre teve nesse meio, e a poesia vem de muito dantes, né, na minha família. Meu avô, meu bisavô era um homem muito gaúcho, e meu avô por consequência também, né, Adir Malcorra era um homem muito gaúcho, e eu confesso que me inspirei principalmente nele para muitas de suas histórias que ele me contava. O que eu me encontrava mais próximo às vezes era nos versos, nos poemas. Então tem um poema do Aparício Silva Rilo que se intitula Canto aos Avós. É um poema bem conhecido, né? O pessoal declama bastante. É um poema que traz uma mensagem maravilhosa, assim como quase todos, se não todos, do Aparício. E esse poema foi o primeiro poema que eu levei a um palco mesmo, assim, já interpretando, talvez lá nos meus tempos de mirim, né, nas categorias mirim da declamação, foi o primeiro poema que eu interpretei. Depois Romance do Injustiçado e assim por diante, né, outros poemas. Então ali eu encontrava explicações para muito das veias, né, desse sentimento, dessa paixão pela tradição, pela cultura, né? Meu avô, sempre vi ele piochado, nunca vi ele, né, se não fosse com outra roupa, a não ser uma bombacha, e isso me enchia de orgulho, né? Me enchia de orgulho. Então eu procurei estudar isso, né? E eu acho que essa mensagem dos avós, de onde vêm os avós do Aparício, foi que me colocou nesse trilho da declamação. E dali por diante a gente pegou gosto pela poesia. E eu venho de um tempo, Jordana e Giovanni, eu venho de um tempo em que a poesia ela nascia e se multiplicava nas rodas de fogo, dentro dos galpões, nas tertúlias, nas rondas de chama, né? Ela não era esse brilho todo que ela tem hoje nos palcos, né? Claro que isso se fez necessário com o passar dos anos, mas essa origem da poesia que eu acho que tem que ser resgatada, né? As tertúlias que fazíamos nas rondas de chama, né? 4, 5, 10 declamadores, cada um dizia um verso, né? E um violeiro ali com os dedos, que coisa bacana, os dedos encardidos de tocar violão já acompanhando. E assim por diante, se visitava as entidades, né? Hoje eu vou lá no CTG da Jordana e vamos levar a turma lá, vamos dizer verso, vamos dançar chula, vamos... Ali fundamentava a nossa tradição, a poesia fundamentava a nossa tradição. Hoje vamos lá no galpão do Giovanni, vamos fazer uma reunião lá e vamos rondar a chama lá. E assim se visitava, era noites e noites de ronda que me deixaram cada vez mais enraizado, mais firme, né, na poesia gaúcha. Depois conheci autores, né, e poetas que me entregaram obras que eu pude defender em festivais, né, tive o prazer de defender em festivais, algumas histórias pessoais também que a gente conta para os poetas e coloca no papel e a gente consegue levar para o palco nas parcerias. Mas eu ainda sempre friso, e
toco nessa tecla desse resgate aí, porque eu acho que essa poesia que vem da beira do fogo, essa poesia que vem com cheiro de fumaça, né, com cheiro de terra, de mangueira, essa poesia, ela é bem mais verdadeira, né? Ela é bem mais verdadeira, que ela está internizada, né, na gente. Para mim é isso, é assim que eu enxergo a poesia. A gente fica ouvindo o Fábio falar, a gente esquece até de fazer as perguntas, né? A gente se encanta ouvindo ele falar. Imagina aí daqui a pouco quando ele for declamar, né? Eu tenho tanta pergunta pra fazer que a gente ouve, daqui a pouco ele já tá respondendo, né? Aí a gente já nem formula a pergunta porque ele já respondeu. A gente vai chamar os comerciais um pouquinho e volta. Fica com a gente. A Imobiliária 7 de Setembro tem mais de 30 anos de tradição em soluções imobiliárias. Oferece os melhores imóveis em Guaíba em toda a região Costa Doce. Você vai se surpreender com um atendimento diferenciado feito pelos nossos corretores. A Imobiliária 7 de Setembro oferece imóveis para venda, locação, terrenos e uma consultoria completa. Sua família cresceu? Você busca um novo investimento? Venha nos visitar na Rua Doutor Laura Zambuja 288, no centro de Guaíba, ou agende a visita de um corretor através do telefone 51 3480 4066. Imobiliária 7 de Setembro, somos especialistas em realizar os seus sonhos. E a gente foi a Santa Cruz do Sul, no Enarte, agora no mês passado. O Fábio, ele não estava concorrendo esse ano, né, Fábio? Já concorreu em vários outros. Tem aqui um arsenal de troféus ou troféis? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Troféus ou troféis? Troféus, né? Troféus é o certo, né? Não sei. Eu acho que é troféu. Bota aí nos comentários agora pra nós, que agora aqui deu brete aqui. Os dois jeitos é correto. O importante é que ganhou, né? Então tá lá. Não tava concorrendo, tava avaliando, né? Que é uma responsabilidade tão forte quanto tá concorrendo né, defendendo uma poesia. A gente assistiu a parte feminina, a parte masculina a gente não conseguiu assistir, porque a gente estava se deslocando lá para fazer a parte das danças também. Mas eu gostei de todas que eu assisti, acredito que as 3 primeiras ali que ficaram, né? Eu já posso avaliar, porque eu botei o olho e disse assim, essa aí vai ganhar. E aí ela foi lá, e ganhou, né? A Romila, do CTG Herdeiros da Tradição de Caxias do Sul. Eu gosto muito, né? Achei, tanto no sábado quanto no domingo, acho que ela declamou muito bem. Claro que só de estar lá, não precisa nem passar pro domingo, só de estar lá no sábado já são todos ganhadores, né? Porque deixaram toda uma história até chegar lá. Mas eu gostei de tudo que eu vi, como é que foi a função, tu que estava lá, ponto a ponto. Tu sabe que declamar é uma coisa difícil, Giovanni e Jordana. E avaliar talvez seja bem mais difícil que declamar. Porque a arte, ela é única, né? E ela é de cada um, ela é própria e não de quem se apropriar dela, né? Então é difícil, é uma coisa muito difícil avaliar a arte. Eu considero assim uma das atividades no meio da poesia que eu já estou há tantos anos nessa minha vida, das mais difíceis, né? Já fazem 6 edições, são 6 edições do Enarte que eu avalio, né? Desde que deixei de participar. E sempre, cada ano tem uma surpresa diferente, né? Os concorrentes se preparam, trazem coisas bem ensaiadas, bem preparadas, trazem sua alma, seu sentimento, né? O Enarte é um evento de arte amadora, né? Um dos maiores festivais da América Latina de arte amadora. E só que ele cresceu tanto e as pessoas vivem tanto o Enarte e dão o máximo de si durante o ano inteiro para chegar lá. E a gente que já chegou lá sabe, né? A gente que já esteve no palco do Enarte, e isso até é um degrau que nos ajuda, né? A entender mais cada um que sobe naquele palco, porque a gente já esteve lá.
a gente já esteve lá, né? Então agora a gente do outro lado aqui. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito carinho com cada declamador, com cada declamadora. Esse ano tivemos a felicidade de estar avaliando o feminino e realmente a Romila fez uma apresentação maravilhosa, assim como todas as declamadoras, né? E o correto era não ter nota, era não ter planilha, era não ter avaliação. O correto era cada um lá e ir lá e mostrar com toda aquela garra, com todo aquele sentimento, para arrancar aplausos da plateia, né? Em rodas de poesia. Eu acho que esse é o mundo ideal. Mas existe concurso, existe um regulamento, né? Então a gente está ali para cumprir e realmente tem que... Mas é muito gratificante chegar ao final do evento e ver que, né, tu estava no público, né? Fazendo o trabalho de vocês lá, mas estavam no público assistindo e tiveram comungamos desse mesmo sentimento, né? E assim a gente espera, claro que cada concorrente, cada participante defende a sua bandeira e é que nem eu falei, a arte é momento, né? Talvez se repetissem todos os 10 finalistas no segundo dia, talvez não fosse o mesmo resultado. É momento mesmo, porque teve uma menina, agora eu não vou lembrar o nome, né, claro, porque eram muitas, que ela declamou muito bem e ela esqueceu a poesia, assim, ela não é imperceptível, porque ela conseguiu driblar, assim, foi bem, só que é um poema que eu sei, e aí quando ela errou, eu olhei pro Giovanni assim, que repetia a mesma frase ela errou, durante o poema e aí não aquilo fez, e dá uma dor, assim, sabe, e aí a gente pensa assim, pá, e tava recém no início, né, e ela tinha todo aquele poema pela frente, eu disse assim, meu Deus, ela já sabe que ela tá só cumprindo tabela ali, porque ela errou, né? Mas dá uma dor de ver, né, a pessoa... É uma dor até porque foi muito bem declamada. Ela foi bem, e aí se tivesse, que nem momentos, né? Daqui a pouco, se tu pedir pra ela declamar de novo, ela vai declamar maravilhosamente bem. Bom, tu tem a tua coleção aqui, e junto dessa coleção tem uns novos, né? Tem uns bebês novos aqui. Conta pra nós de onde é que são esses bebês novos que tu tem. O Paulo vai mostrar as imagens, aqui do outro lado também tem. Esse aqui é do... Não, só voltando um pouquinho ao Enarte, o palco do Enarte, ele é um palco pesado, talvez um dos mais pesados, ele é tenso, quando o declamador sobe lá, ele também tem que se preparar para isso, né? Fica até uma dica aí, se preparem para esse momento de pressão, de muita gente assistindo, todo mundo tá ali quer ouvir poesia, ele é um palco só de poesia, então... Né? E ele impõe no declamador uma responsabilidade muito grande. Então, por isso, às vezes, acontecem esses atropelos no caminho, né? Sabe, Fábio, falando de palco, pegar uma deixa. O palco, ele faz muita diferença para quem vai declamar, né? Eu tenho minha história de declamação, claro, não sou ninguém, né? Tô comendo milho ainda ali, não tenho bala na agulha para tanto, mas quando eu decidi voltar a declamar uns anos atrás, eu declamava da época que os rodeios existiam, e a gente declamava no cantinho daquela escola que tinha do lado do CTG, sabe, naquela salinha lá sem microfone, sem nada, os avaliadores lá na frente, tu ali. Eu declamava, sou dessa época, a gente declamava assim. Passou-se alguns anos e disse, vou voltar nega véia, né? Veterana agora, assim, vou declamar de novo. E voltei, achando que era assim ainda, né? E no primeiro rodeio que eu fui declamar, era no palco principal, a declamação. Nego, velho, quando eu subi no palco, que eu olhei aquilo assim, eu disse assim, que eu tô fazendo aqui? Sabe que dá aquela coisa assim, cadê a escola? Cadê a salinha aquela do cantinho? Era tão mais simples. Era tão mais simples antes. Microfone, né? Não tinha ensaiado. Tudo isso faz diferença para quem... A segurança do palco dá uma diferença na hora do que tu tá mostrando, né? E os palcos de festival? É fundamental, o palco ele é fundamental, realmente, os rodeios, às vezes a declamação é pertinho da praça de alimentação, às vezes pertinho da cancha de laço, né? Às vezes perto da chula, isso desconcentra o declamador, uma das coisas que a gente fala bastante, atrapalha quem está avaliando, atrapalha quem está assistindo e principalmente que é o grande momento de quem está no palco. Então isso é uma coisa a ser revista pelos organizadores de rodeio e tudo. Eu sou do tempo também do mais retirado possível daquele cantinho lá, eu sou do tempo daquele cantinho, eu acho que isso é. E és muito bem-vinda na poesia e tu não está comendo milho não, tu não está nova não, porque a poesia tem essas portas abertas para todo mundo que ama, que gosta da poesia. Então a poesia não tem idade, não tem sexo, não tem tempo, não tem era. Ela
ela pertence ao universo e a gente se aposta dela dessa forma. Mas quando a gente é novo, a gente decora um monte. Agora, para decorar, leva um ano para decorar uma poesia. Não sei como é que vocês conseguem. Aí é mais difícil, Mas falando dos palcos do festival, voltando à tua pergunta, os palcos do festival é um universo um pouco diferente, né? Um pouco diferente, é um universo específico. Geralmente acontecem em teatros, né, ou em centros de tradições fechados especificamente para a poesia, né, com as portas abertas para o público, mas público da poesia. E dificilmente acontece em ginásio, né, em palcos maiores assim, que rouba som, rouba espaço e traz muitos ruídos, né. E no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul e Santa Catarina nós temos muitos festivais de poesia e quase na mesma linha, na mesma proporção assim dos festivais de música. Claro que música num contingente bem maior, né? Mas o festival de poesia, o universo do festival, ele circula durante o ano aí um número muito grande de poemas. Cada festival, para vocês terem uma ideia, recebe em média 200 poemas, de 200 a 300 poemas aí para triagem. Desses 200 saem 10 poemas ou 12 que vão ao palco na grande final. E daí saírem os premiados, né? Então fica muita coisa boa de fora, né? Fica muito poema bom de fora. E aí os organizadores, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, temos os festivais pioneiros como o Bivac da Poesia, que aconteceu há alguns dias atrás aí em Campo Bom, uma organização do CTG Bororé, juntamente com a Prefeitura de Campo Bom também. Esse troféu que está segurando isso aqui foi a 17ª edição do Bivac, que aconteceu no dia 26 de outubro, agora o último outubro, no CTG Bororé, lá em Campo Bom mesmo. Tivemos a felicidade de levar ao palco um poema com uma mensagem muito, muito bacana, assim, muito diferente, assim, que muitas pessoas já passaram por esse momento, mas poucos escreveram sobre isso, né? A Jurema Chaves, minha grande amiga, grande poeta, uma das maiores poetas do nosso Brasil, escreveu junto com o Nego Jaru um poema que traz, né, uma temática bastante sobre quem foi embora da sua querência e se lembra, né, hoje numa prisão de um apartamento, se lembra das suas raízes, do seu tempo. Um olhar antigo, o título do poema. Esse poema não foi declamado lá no Enarte? Não chegou a ser... Não chegou a ser apresentado, porque como ele era um poema inédito, ele foi apresentado somente no Bivac. Agora ele está disponível já, né? Agora, mas como ele era inédito, ele foi apresentado tem um poema uma semana parecido, antes. Né? E tem algumas mensagens às vezes que se encontram aí no meio do caminho, né? Mas eu falava, né, do Bivac, que tem a sua importância, né, por ser um dos pioneiros. Também tem a Sesmaria de Osório, que acontece na cidade de Osório, também recebe com muito carinho os declamadores, né, com poemas maravilhosos que entram para o acervo da poesia gaúcha, né, e ficam. As crianças, os adolescentes pegam esses poemas e levam para os rodeios, decoram, fazem um trabalho em cima disso. E aí podemos citar também o Esteio da Poesia, que acontece, a triagem está acontecendo aí, as inscrições estão abertas, né? O Esteio da Poesia, que acontece em fevereiro do próximo ano, lá na cidade de Esteio, um festival novo, né, na sua 6ª edição aí, mas já também com muita solidez, com muita força assim na poesia gaúcha. A Tertúlia, que esse ano não saiu, que acontece lá em Santa Maria, também Tertúlia da Poesia, um festival maravilhoso, organizado pela Prefeitura, pelo CPF Piá do Sul e alguns grupos de declamadores lá de Santa Maria mesmo. Também a cidade de Abdom Batista, a colheita de versos que aconteceu esse ano também. Tivemos um poema do Adriano Silva Alves lá que levamos ao palco, um festival maravilhoso também na cidade de Abdom Batista. O povo catarinense é muito gaúcho, tem muito orgulho dessa tradição e gosta muito da poesia também, né? Também o Festival da Carreteada, que aconteceu aí, né, a 7ª edição, esse final de semana agora, lá em Santa Maria, que é um festival que estava já há alguns anos sem sair. Agora já não sei mais se é troféus ou troféus, né? Agora eu levantei aquela hora, agora não lembro.
Mas tá aqui, o Paulo vai mostrar pra nós e trouxe pra casa. Tivemos a felicidade também como eu falei antes, aí, de levar mais uma vez ao palco um poema inédito, de autoria do Alcindo Neckel, lá do nosso Planalto Gaúcho, né? E no costado o Benhur da Costa, também um grande amadrinhador, grande parceiro nosso aí, que fez um costado maravilhoso aí. E pudemos apresentar o poema no sábado, e junto com outras obras maravilhosas do Carlos Omar Vilela Gomes, da Bianca Bergman, enfim, né? Um número de poetas, o Vitor lá de Rio Grande também, um grande declamador, e agora poeta também, o Vitinho, está escrevendo muito. Levamos ao palco esse poema, classificou para o domingo, e tivemos a felicidade de ser premiado aí como melhor declamador, e também terceiro melhor poema, melhor tema sobre carreta também, e a melhor indumentária, né? Uma receita que eu dou, andar sempre bem vestido. Eu nem sabia que tinha essa premiação, de repente me chamaram para receber lá. Das duas, ou tu andava mal vestido, que tu não sabia que tinha essa premiação, ou ela é uma premiação nova, criaram agora, só para te premiar. Mas só coisa boa, levou quase tudo, né? Tá que nem o Tiara Junenart. Então fomos muito felizes mesmo com no palco esse poema. Era um poema que falava da localidade, né, de São Valentim, e em especial das carretas e dos carreteiros, trazia essa mensagem, e realmente levantou o público lá, né? Foi bem popular o poema. Vai ter festival em Guaíba. E aí vão surgindo novos festivais, né? A gente falou aqui dos antigos que já existem. A carreteada desse final de semana é a 7ª edição, mas ela teve alguns anos parada. E vão surgindo os novos festivais, a gente fica contente com isso. Tem o Garimpo também, o primeiro Garimpo, que agora acontece na cidade de São José do Ouro. Também está com as inscrições abertas aí, vai acontecer em março do ano que vem. Mas me perdoem os organizadores de festivais se eu esqueci de algum festival de poesia, né? A Patrulha Uruguaianense lá de Uruguaiana, que também está meio parada agora, mas, né, Coxo de Sal foi um festival que trouxe muitos poemas, muitos poetas à tona também, mas nesse momento a gente não lembra de todos. E os que vão surgindo aí, né? Esse festival que acontece no dia 15 de dezembro aqui na cidade de Guaíba, organização do grupo Tropilheiros do Verso, aí, lá do CTG Darcy Fagundes, juntamente com a prefeitura e com, né, alguns interessados aí que gostam da poesia. Uma homenagem ao Dia do Declamador Gaúcho, né, que é lei estadual já, dia 15 de dezembro, e esse ano cai num domingo. E dessa forma o CTG Darcy Fagundes decidiu homenagear. Por quê? Porque o dia 15, né? Porque o dia 15 é um dia que se exalta a pessoa de Darcy Fagundes, né? Então o CTG Darcy Fagundes achou por bem fazer essa homenagem também, e então vão estar homenageando. É um festival aberto, né, de poemas, não são poemas inéditos. É um festival parecido com os rodeios, assim, em todas as categorias, e a gente vai estar presente lá na parte da avaliação. Vamos estar trabalhando, assistindo todo mundo lá e dando o devido atenção merecida de cada declamador que sobe ao palco, né? O festival vai ter a apresentação da Liliana Cardoso, né? Tem a presença da Silvana Andrade, do Romeu Weber também, que é um dos melhores declamadores do nosso Rio Grande aí, e um grande parceiro também, faz um trabalho maravilhoso na poesia. Vai estar avaliando. E o festival começa às 9 da manhã e corre durante o domingo, né? Vocês com certeza vão estar presentes. Com certeza. Todos que nos assistem estão mas é mais fácil faltar vocês lá do e nós não. Com certeza todos que nos assistem estão convidados a ir fazer o seu chimarrão e ir lá assistir poesia, né? Comungar, né, desse universo da poesia, que é fantástico. Só quem está dentro desse universo sabe, né? A vida com poesia fica muito mais bonita, né? Com certeza. E dentro desse universo de poesia, já esqueceu, já errou, como é que teve algum mico assim que tu lembre? Sempre tem, né? Sempre tem os tropeços aí ao longo da vida aí, mas o esquecimento é um dos piores aí, né? Dos mais constrangedores e dos mais frequentes também, né? Porque às vezes a gente está inspirado, está dentro do verso, mas aí acaba se dispersando com alguma coisa, ou com uma nota musical, ou com algum barulho que surge na plateia, ou
um conjunto né, muito grande de sentimentos aí e acaba esquecendo, acaba pulando uma estrofe, né? Isso já aconteceu comigo, né? Aconteceu muitas vezes, ou às vezes tem que improvisar, chega no momento de dar aquele famoso branco, né? E aí aconteceu, certa feita, de eu estar num palco, não era um concurso, mas eu estava apresentando um poema da Jurema Chaves, um poema que a gente tinha levado ao palco da tertúlia, e eu fui apresentar ele e a Jurema estava presente. Uma responsabilidade muito grande quando o autor está presente, é mais difícil, e a Jurema estava presente. E lá pelo meio do poema me deu um branco e eu não sabia o que dizer. Eu chamei o título do poema. E me lembrei do restante e dei sequência, mas entrou aquela frase ali do título do poema completamente perdida onde não tinha, né? Esse foi um grande mico aí que eu considero aí. Mas conseguimos passar a mensagem ainda depois. Tivemos que se desculpar com a autora aí, né? Mas passou. Eu achei que ele ia dizer que perguntou pra ela como é que continua. Porque já teve, né? O Otton uma vez reclamando, esqueceu e olhou pro amadrinhador e... O que é agora? Não, e é verdade, isso quando a gente tá também trabalhando do outro lado, né? Do outro lado, a gente tá nos dois lados. Às vezes tá no palco e às vezes tá sentado na mesa, né? Fazendo o difícil trabalho da caneta. E às vezes o declamador esquece o poema e precisa de um auxílio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, que às vezes tem que ter a certeza de que o declamador está precisando desse auxílio, que às vezes pode ser uma pausa dele, uma pausa da interpretação e do trabalho dele, que é uma pausa mais longa. Então a gente sopra, né? Muitas vezes sopra, mas às vezes aguarda o declamador pedir ou ver que realmente esqueceu e a gente contribui com a primeira frase da próxima estrofe ou da próxima linha, né? Porque para quem não conhece, né, a dinâmica ali, o avaliador fica com uma cópia, né, Fábio, da poesia acompanhando o erro, e tu tem ali tipos de desconto, né? Desconto se errou bastante, se precisou de uma ajuda, né? Tem essa função para quem não conhece a dinâmica do trabalho. Tchê, tá? Podemos entrar a noite adentro aqui, né? Mas a gente tem que terminar o nosso programa, né? Não, e a gente vai terminar com os versos, então. Vai escolher, separou alguma coisa? Eu falei nos bastidores, né? Semanas antes, conversando com o Fábio, eu disse assim, prepara alguma coisa, assim, como se precisasse, né? Você tem 20 versos decorados na ponta da língua para falar a hora que quiser, né? Então a gente vai terminar o nosso programa de hoje com os versos de Fábio Malcorra. Aureliano de Figueiredo Pinto, Chimarrão da Madrugada. Não sei por quê, esta noite, o sono velho Sebruno ergueu a crina e se foi. E eu, que arrelie um mesangue, tenho olhos de ave na noite e ouvidos de quero-quero, cordas de viola nos nervos e uma secura no sangue. Então, da Marquesa salto e vou direito ao galpão. Bato tição com tição e a labareda clareia os caibros do galpão alto. Já a cuia bem enxaguada corta um cigarro, daqueles de reacender 20 vezes num trote de 4 léguas de uma chasqueira troteada. E quando a chaleira chia, principia um chimarrão, mais verde e mais topetudo do que um mate de barão. Aí então me estabeleço num banco pra gozar gole e fumaça, pitando um naco de branco. E entre a tragada e o golito, saludo muito despacito cada recuerdo que passa. Um galo, o cochicho mestre, o laço desenrodilha e fica só com a presilha e solta armada bem grande do laço de um canto largo, de sobrelomba uma estrela. E os outros galos, piazitos, vão
tirando os lacitos como enguachas de sinuelo, e até um garnizé cargoso vai rebolhando orgulhoso um suelzito feioso feito de couro com pelo. Nem relincham os cavalos, com brilhos de pontezuela. Lá em riba estão as estrelas. Cá embaixo, o canto dos galos. E a estrela d'alva trabalha na imensidão da hora morta, como um perfil de medalha, ou na maiúscula inicial sob a prata de um punhal que ainda há de sangrar o dia. E a nova, o largo se corta, magra, esquilada, arredia, empurrando a guampa torta contra um ventito do sul, como num campo de azul, a ovelha chamando a cria. Solito e perto do fogo, como um bugre, imaginando. Eu sinto o tempo rodando sem descobrir o seu jogo. O cuscubaio, coleira, faz que cochila e abre os olhos a espaços regularmente. E me fixa os olhos claros, como um amigo dos raros, cuidando do amigo doente. É um gosto olhar os brasidos e o luxo das lavaredas dançando rendas e sedas para ilusão dos sentidos. E entre o amargo e a tragada, tranqueiam na madrugada tantos recuerdos perdidos. E o chimarrão macanudo vai entrando pelo sangue, vai melhorando as macetas, curando as juntas doridas, como águas ariscas de sangas sobre luncas ressequidas. O peito avoluma e arqueia como um cogote de potro, e as ventas se abrem, gulosas por cheiro de madrugada, potrilhos em disparada num setembro de alvoroto. Ah, sangue velho, descubro por que hoje estás de vigília. 2 séculos de fronteiras, de madrugadas campeiras, de velhas guardas guerreiras bombeando pampa e coxilha. É por isso que hoje não dormes. Ouviste a voz de ancestrais. O chimarrão principia. Alerta, gaúcho, ao campo vigia. E da meia-noite para o dia, um taura não dorme mais. Muito obrigado. Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa. Guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar. A sua festa começa aqui. Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você.